Cesare Lombroso, médico e psiquiatra italiano, foi o principal fundador da escola positiva, ao lado de Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, responsáveis por inaugurar a etapa científica da criminologia no século XX, no final do século XX. Essa escola surgiu como uma crítica à escola clássica, oportunizando uma mudança radical na análise do direito, principalmente nas questões criminológicas. Lombroso marcou esse período devido às suas ideias a respeito da relação entre o delito e o criminoso. Preocupou-se em estudar o homem delinquente, conferindo-lhe características morfológicas, as quais não prevalecem mais, apenas para esclarecer, influenciando, senhores, uma série de estudiosos a realizarem pesquisas mais profundas acerca do coeficiente humano existente na ação delituosa, o que leva o sujeito a praticar um crime, quais as consequências, os motivos, as origens da prática delituosa. Cesare Lombroso teve a sua principal contribuição para a criminologia sobre a teoria do homem delinquente. Em síntese, a teoria contou com uma análise de mais de 25 mil reclusos em prisões europeias. Além disso, 6 mil delinquentes vivos e resultados de pelo menos 400 autópsias. A partir deste estudo realizado, Lombroso constatou que entre esses homens e cadáveres existiam certas características em comum, físicas e psicológicas, que o fizeram crer que eram as estigmas da criminalidade. Lombroso acreditava no criminoso nato. Nesse sentido, para ele, o crime era um fenômeno biológico e não um ente jurídico, como afirmavam os clássicos. E sendo assim, o criminoso era um ser atávico, um selvagem que já nasce delinquente. Utilizando-se desse método empírico indutivo ou indutivo experimental, o positivismo criminal de Lombroso buscava, através da análise dos fatos, explicar o crime sob um viés científico. Em suma, concebia o criminoso como um indivíduo distinto dos demais, um subtipo humano. Sendo assim, fundamentava o direito de castigar, não como meio e finalidade de punir o agente que praticou um ato criminoso, mas sim com o propósito de conservar a sociedade, combatendo assim a criminalidade. Com a publicação da obra Tratado Antropológico Experimental do Homem Delinquente, em 1876, Cesare Lombroso, com isso a criminologia passa para o período denominado científico. Tal mobilização resultou na criação da antropologia criminal, que teve o referido médico como fundador. Embora seja inquestionável a importância de Lombroso para a instituição da antropologia criminal, tais estudos sobre o homem já haviam sido abordados de forma esparsa e não tão aprofundada por outros pesquisadores. No entanto, apenas ele teve a capacidade de codificar todos esses pensamentos fragmentados e formular a sua teoria. As pesquisas no âmbito da frenologia corroboraram e muito para a teoria lombrosiana. No século XIX, já eram observados estudos que relacionavam a personalidade do indivíduo com a natureza do delito praticado por ele, sendo o anatomista
Johann Franz Gall, o primeiro a fazer tal relação. Gall, em sua teoria dos vultos cranianos, procurou estabelecer a base dos defeitos e qualidades do indivíduo. Em síntese, senhores, descobriu-se com os resultados de suas pesquisas que destinadas tendências comportamentais do homem se originavam em determinadas áreas do cérebro e que algumas dessas tendências eram mais preponderantes que as outras. Médicos psiquiatras daquela época que realizavam suas pesquisas junto às prisões e também cuidavam dos presos podem ser considerados igualmente precursores de Lombroso. Felipe Pinel, que desmistificou a concepção de que o louco era um possuído pelo demônio, atribuindo a ele a condição de doente, e Esquirol, que procedeu nos primeiros estudos relacionando a loucura como motivo para o cometimento de um crime, podendo ser considerado também um de seus precursores. Lombroso relacionava o delinquente nato ao atavismo. Logo, as características físicas e morais poderiam ser observadas neste indivíduo. De acordo com essa atribuição, o criminoso nato possuía uma série de estigmas degenerativos, comportamentais, psicológicos e sociais que o reportavam ao comportamento semelhante de certos animais, plantas e a tribos primitivas selvagens. A teoria de Lombroso já não prevalece há muito tempo. Dentre as suas classificações, ele tratava do criminoso como certas formas físicas, que no que tangia, afirmava que tais indivíduos apresentavam mandíbulas volumosas, assimetria facial, orelhas desiguais, falta de barba nos homens, peles, olhos e cabelos escuros, num total absurdo. Relacionou a figura determinada à criminalidade com o seu peso, medida de crânio e insensibilidade à dor, que poderia ser observada no fato da adoração dos delinquentes pela tatuagem. Lombroso, na época, ele não estava muito bem. E, inclusive, a falta de senso moral, o ódio em demasia, a vaidade excessiva, entre outras características. Cesare Lombroso afirmou que todos os criminosos eram natos, mas que o verdadeiro delinquente, esse sim era nato. Sustentava que, tendo em vista a sua natureza, a aplicação de uma pena em situações desses casos era ineficaz. Em síntese, o delinquente nato era considerado um doente. Isso porque nascia assim, segundo Lombroso, razão pela qual não deveria o mesmo nem sequer ser encarcerado. Sustentava que o criminoso deveria ser segregado das sociedades antes mesmo de ter cometido algum crime, tendo em vista as suas características. Ele queria punir um cidadão apenas por possuir aquelas características. No campo da política criminal, a recomendação da segregação deste indivíduo do meio social, antes mesmo do cometimento do crime, funcionaria como um meio prévio de defesa social, num absurdo. Enfim, a teoria da criminalidade sobre o criminoso nato, encabeçada por Lombroso, vigorou por muito tempo na Europa, entretanto, perdeu força ao longo do tempo. Desta forma, perdendo sua força no continente europeu, ganhou acolhida, logicamente, na América Latina, inclusive no Brasil. Entretanto, ainda que a teoria da criminalidade nata tenha sido amplamente rebatida e tenha caído em desuso por ser considerada tendenciosa e preconceituosa, seria possível afirmar que ainda não é aplicada nos dias de hoje? Boa tarde, senhores. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Cristiano Covas Advogado.